Olá, é muito bom poder receber você mais uma vez aqui no programa Bíblia Fácil. Aqui a gente aprende, cresce, se desenvolve na Palavra de Deus e a gente vai percebendo cada vez mais os sonhos de Deus para a nossa vida e a bondade de um Deus tão carinhoso que se preocupa com cada detalhe da minha vida e da sua vida também. Bom, querido, a produção aqui preparou uma cesta de frutas. Todas as vezes que a gente vê na televisão cesta de frutas, olha só que tem kiwi, goiaba, pera, maçã, ameixa, isso aqui é carambola e banana. Tanta fruta, o pessoal aqui que está participando no estúdio, o pessoal todo já está de olho nessas frutas. E sempre fruta é sinônimo de saúde, né? Quando a gente pensa assim, o que tem de sobremesa? Não sei se acontece com você, quando alguém fala assim, o que tem de sobremesa? E alguém fala assim, uma maçã, parece que dá um arzinho de tristeza na mesa, né? Ah, maçã. E nem todo mundo quer, às vezes não quer, a maioria não quer. Mas, querido, já percebeu como a gente se atrai por coisas que não são tão boas quanto nós imaginamos? É claro que tomar sorvete com calda de chocolate, chantilly, confete em cima é uma delícia. Mas será que isso é o melhor para mim? Será que é o melhor para você? Será que a maçã, às vezes tão desprezada, deixada de lado, não é aquilo que Deus sonha para a tua saúde, para a tua felicidade? Bom, querido, todos os programas nós temos nossa equipe valorosa que está sempre aqui, torcendo, orando com a gente, aprendendo cada vez mais sobre a Palavra de Deus. Hoje a gente vai falar sobre saúde na Bíblia. Será que a Bíblia fala sobre saúde? O que ela fala sobre esse assunto? Será que Deus se importa com aquilo que a gente come? Será que Deus não tem coisas mais importantes para cuidar e pensar do que aquilo que a gente está comendo? Bom, é isso que a gente vai estudar hoje, os princípios de saúde na Bíblia. E hoje a Sabrina vai fazer uma oração para a gente, começando o programa. Querido Deus, nós somos muito gratos a Ti por todas as orientações que deixou na Tua Palavra. Temos certeza que, se seguirmos, nos trarão felicidade. Nos dê força, Senhor, e poder e também entendimento para que tudo aquilo que nós estudarmos aqui seja uma realidade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, querido, a questão quando a gente começa a falar de saúde, geralmente vem à nossa mente carne. Houve um período onde se dizia que a carne era o alimento mais completo que se existia. Depois isso mudou e até os campeões internacionais nas modalidades mais diferentes do desporto aí afora, eles são vegetarianos, não comem carne. E aí, como que é isso? Comer carne é uma maneira terceirizada de comer capim? Como é que funciona isso? Algumas pessoas falam assim, não, mas se comer só vegetariano, a pessoa vai ficar fraca. Mas daí os vegetarianos vão dizer assim, não, mas olha o boi só come capim, olha o tamanho que ele tem, olha a força que ele tem. Como que funciona isso? Será que Deus quer ou não quer que a gente come carne? Pode comer carne ou não pode comer carne? Se pode comer, que carnes se podem comer ou pode comer tudo? Será que eu posso comer cérebro de macaco? Será que eu posso comer um ovo já fecundado de pato? Será que eu posso comer cobra, minhoca, jacaré, rã, sapo, gato, cachorro, carne de cavalo, Leni? Será que a gente pode fazer na nossa casa um churrasco de carne de cavalo? O que a Bíblia fala sobre isso? E a carne do camelo? Será que a Bíblia fala alguma coisa, André, sobre a carne do camelo? A gente pode comer? O pessoal do deserto podia comer carne do dromedário ou não? E o coelho, o porco, será que a gente pode comer porco? E o boi, a vaca? Será que tudo está liberado ou existem restrições? É sobre isso que a gente vai tratar aqui no programa Bíblia Fácil. E se você que está aí em casa quer aprender mais e quer essa palestra escrita, você pode ter certeza, é só ligar para cá, é gratuito, você vai receber aí na sua casa todas as palestras do programa Bíblia Fácil aí na sua casa. Basta você entrar em contato conosco, não importa, você pode morar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Se você estiver assistindo esse programa, peça, ligue, mande um e-mail, nós vamos enviar com muita alegria para você. Bom, então a primeira coisa que eu quero fazer aqui é apresentar um verso da Bíblia para todos. Quando Deus permitiu ao homem o uso da alimentação carne, lá no Éden não podia comer carne. Houve um período onde Deus liberou a carne. Por que isso? O que aconteceu? Quando aconteceu? Gênesis 9, 3 e 4. Por favor, Lúcia, leia para a gente.
Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde. Tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Ok? Então vejam o que aconteceu. Esse é o contexto logo pós-dilúvio. E Deus disse que tudo que se move e vive ser-vos-á por alimento. Como vos dei a erva verde no passado, lá no Éden, tudo vos dou agora. Porém, olha, começam as restrições aqui. Não são só essas, nós vamos descobrir outras restrições na Bíblia. Mas a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, Priscila, sabe aquele churrasco que o indivíduo vem assim, naquele espeto, e aí o indivíduo corta assim e tem sangue? A Bíblia está dizendo para a gente não comer. É uma restrição bíblica. Você deve comer a carne, mas porque a carne simboliza a vida, Deus está dizendo, respeite. Mesmo dentro de um processo de alimentação, Deus continua respeitando a vida. E Ele diz, não coma carne com sangue. Isso ficou claro para você, amigo? Não comer carne com sangue, é o que a Bíblia diz, Gênesis 9, 3 e 4. Então eu posso comer carne a partir de agora, depois do dilúvio, Deus liberou o uso da carne. Agora, há uma restrição. E a gente vai ver outras restrições que a Bíblia nos dá a respeito do alimento carne. Levítico 11, 47. Mesmo permitindo o uso da carne, que outras orientações Deus nos deu? Vamos lá. Quem vai para ler? fazer a diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Opa! O verso anterior diz que tudo que se move ser-nos-ia por alimento. Porém, Deus começa a aprofundar o assunto e começa a falar e fazendo diferença entre o imundo e o limpo. Ou seja, entre animais que eu posso comer e animais que eu não posso comer. Agora, quem é que determina? É a ciência? A ciência diz que a carne do crocodilo lá da Austrália é boa para unha encravada. Eu posso? É a ciência que determina? Não, é a Bíblia. Querido, a Bíblia é um código de ética. Ela determina aquilo que eu devo e que eu não devo fazer. Ela é normativa, ela tem normas e tem regras. Deus libera o uso da carne, mas Deus diz, eu vou mostrar agora como deve ser o uso da carne. E Ele diz isso para cuidado seu e cuidado meu. Deus quer o melhor para os seus filhos, Deus quer o melhor para você e para mim. Vamos ver então que tipo de alimento, que tipo de carne eu e você podemos comer. Vamos lá então para Levítico 11, do verso 2 até o verso 12. Sabrina, por favor, leia para a gente. Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação. Ok. Bom, então acho que aqui tem dois pontos importantes. Antes desses dois pontos, a gente precisa perceber o seguinte: tem que ter, no caso dos mamíferos, eles têm que ruminar e ter o quê? Unhas fendidas. Então é simples, é só enquadrar. Rumina, tem unha fendida, então eu posso comer. O boi, rumina, tem unha fendida? Sim, então eu posso comer. Agora, você veja o casco do porco.
O casco do porco tem a unha fendida? Tem. Agora ele rumina? Eu posso comer? Então percebam, 2 pontos, acho que são os mais fortes. Essa questão da carne de porco, porque talvez seja uma das carnes mais populares do mundo, a carne suína. E alguns dizem que ela é tão saborosa, suculenta, etc. Mas Deus permitiu o uso da carne do porco, sim ou não? Não, então eu não posso comer. A mesma coisa, a Bíblia fala a respeito do seguinte: nos mares, tudo que tem barbatanas e escamas, disso eu posso comer. Então, por exemplo, tilápia eu posso comer? Posso, tem barbatana e tem escama. Dourado, posso comer. Piraputanga, posso comer. Agora, e o peixe lá, o pintado, que é de couro, eu posso? Não posso. Então percebam a complexidade. E ainda a Bíblia diz no livro de Levítico, segundo o texto que nós lemos aqui, uma coisa importante: tudo que enxameia os mares, nós não devemos comer. Isso inclui camarão, lagosta, marisco, siri, caranguejo, tudo que enxameia os mares, mas que não são peixes que têm barbatanas e escamas, eu não devo me alimentar. Vocês vejam como é complexo essa situação. Quando Deus criou o porquinho, Deus tinha um objetivo ao criar o porquinho. O porquinho ele deveria estar solto dentro das matas, das pradarias, ele deveria se enlamear, ajudando no processo de tirar as bactérias, os micróbios dessas poças de água que ficam ali paradas, acumulando doença. Ele deveria estar remoendo, revolvendo tudo aquilo. Ele tinha uma função. Agora, a função do porco ao ser criado não era para a alimentação humana. E quantos de nós não conhecemos pessoas que têm sérios problemas de saúde, que pegaram algum verme através da carne do porco? Vocês sabem que esses vermes que se instalam na carne suína, eles são tão poderosos, né? Tá aí a Taenia solium, esses pequenos vermes que às vezes pela corrente sanguínea chegam até o cérebro e ficam ali causando algumas vezes até a morte, ataques epiléticos, convulsão. Tanta gente passa por tantos problemas simplesmente porque desconsidera o que a palavra de Deus ensina e diz. Sabe, quando Deus diz não, é para cuidar da gente, é para proteger. Deus não quer que a gente sofra, Deus não quer que a gente tenha doenças. Então Deus protege, diz, o porco tem uma função diferente, não é para comer. Mas o ser humano é rebelde. E aí o que ele faz? Ele vai lá comer a carne do porquinho, que não deveria servir de alimento para a raça humana. Isso é triste, é ruim, é complicado. Todo mundo come, e às vezes a gente pega e vê, agora aprofundando um pouquinho mais essa situação, a gente vê nessas embalagens, né, de alguns produtos de alimento cárneo, tem um galo todo feliz, tem um porquinho todo sorridente, né, quando na verdade ele está ali morto. Então, na verdade, eles colocam uma aparência de beleza, de alegria, de felicidade, quando na verdade todos nós sabemos que Deus nos permitiu comermos carne, e é importante deixarmos isso claro. Comer carne não é pecado, porque foi Deus quem permitiu, e Deus não permitiria nenhum tipo de pecado na nossa vida. O melhor regime de alimentação que nós temos no mundo é o vegetariano. É quando você come aquilo que Deus originalmente preparou para mim e para você. Parece que havia aqui uma colocação da Priscila, e aí depois aqui o Márcio. Não é uma pergunta. Ah, ok, Sabrina. Eu passei por uma situação, há pouco mais de um ano, em que o meu corpo precisava responder muito rápido a um problema de saúde. Então, a médica que me acompanhou, na verdade, não tem nenhuma relação com a Bíblia, não é cristã, mas ela pediu que eu não comesse nenhum tipo de embutido, nenhum tipo de frutos do mar, nem carne de porco. E eu disse para ela que eu já não comia, né? Mas perguntei por quê, né? Por que eu não devo comer, doutora? Então ela disse que esse tipo de alimentação não auxilia na cicatrização. Ele torna o processo de cicatrização do corpo muito mais demorado. Eu achei isso muito interessante, porque para mim eu não preciso assim de outros motivos a não ser o que a Bíblia me diz. Nunca questionei, mas eu tive uma resposta científica daquilo que a gente já acredita e já segue. Os campeões são sempre vegetarianos, né, Sabrina?
Priscila? Na verdade, é a continuação do que a Sabrina acabou de colocar. Se nós observarmos o que Deus nos deixou escrito, na verdade, são princípios de saúde, não é nem imposição, não é para comer, não é para não comer, simplesmente saúde. Todas essas carnes que são proibidas são carnes que nos fazem mal. Até um certo tempo atrás, meu pai estava comentando, ele é do interior, ele disse que a carne da lebre, que depois de um tempo que ela fica ali exposta, ela começa a juntar como se fosse um pus em cima da carne. Olha. E são coisas que eu pelo menos da cidade, não sabia. Então, se nós observarmos esses detalhes, tudo que está escrito na Bíblia, tudo na nossa vida melhora, inclusive a saúde. Que coisa, é isso mesmo. Deus quer que a gente tenha saúde. É um texto da Bíblia que a gente vai ler daqui a pouquinho. Márcio. Pastor, a gente não pode ir contra o que a Bíblia diz. Deus permitiu, ele tem um propósito, né? Agora, a carne, para que ela vire carne, a carne vai remeter o quê? Um sacrifício. Por mais que seja uma barata, um animal imundo, você vai matar, ele sempre vai tentar sobreviver. Sempre vai ser uma dor muito grande para esse animal morrer. Claro. Isso sem querer falar direitos de animais e nada disso, mas é uma dor, é um sacrifício. A carne, inclusive na Bíblia, no Velho Testamento, ela tem um contexto muito forte na época dos sacerdotes, onde quase só eles podiam comer, quer dizer, sempre um contexto espiritual, porque a carne ela sempre remete a um sacrifício, e a carne lá do cordeiro remete ao sacrifício de Cristo. Hoje é possível viver, por exemplo, em países como o Brasil, sem comer carne. Tem um especialista que diz assim, em países onde há grande provisão de frutas, legumes, verduras, cereais e nozes, o uso de carne não é recomendável. Acredito que estamos nesse país. E para concluir, pastor, no ano de 2008 eu tive alguns problemas de saúde. Eu dou graças a Deus porque através de coisas simples, né, de alimentação, de ar puro, de exercício, de coisas bem singulares, assim, eu pude me curar. Olha. Então eu pude viver isso e aconselho. Na verdade, aqueles que quiserem, obviamente, quem é vegetariano deve ter um cuidado especial, mas é possível e com muita qualidade. Que legal, muito obrigado, Márcio. André? Trazendo também assim pela questão de cuidado. A gente vê que Deus ele é muito cauteloso em todos os assuntos dentro da Bíblia, principalmente quando estão relacionados ao ser humano. Desde a sua criação e todas as adversidades que acontecem na Bíblia, você vê que ele tem algumas coordenadas e algumas indicações de qual caminho vai ser o melhor. E a gente vê por aqui, né? E mesmo com a adversidade, pelo contexto que a gente viu da Bíblia sobre o dilúvio, que era incapaz, a terra foi, bem dizendo, totalmente devastada pelo dilúvio, então não existia mais nada. E mesmo assim, Deus, no amor dele, falou assim, olha, eu vou te passar isso, só que mesmo com essa restrição, ele falou assim, olha, existem coisas melhores. Esse aqui, deixa para lá, vai causar um malefício. E hoje a gente trazendo para os nossos dias mais atuais. Tudo que envolve essa parte de carnes, hoje a gente tem um prejuízo grande, que a gente vê que é toda a base de hormônios, todos os tratamentos são tudo para que seja muito mais rápido o processo de crescimento. E a gente vai vendo que a maioria das doenças a gente vem com o decorrer do que a gente come. Então vem bem aquele ditado, né? A gente é fruto daquilo que a gente come. Ok. E é isso mesmo, a gente é o que a gente come, né? Se eu só como coisa ruim, como que vai ser minha saúde? Ruim. Se eu como só coisas boas, como vai ser minha saúde? É uma coisa óbvia. Vamos lá. Obrigado por todas as colaborações de vocês, muito importantes. Então, olha lá, por que Deus se preocupa com a nossa alimentação? Já parou para se perguntar isso? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Quem vai ler? Marcos, por favor. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Olha só, a Bíblia apresenta que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Marcos. O interessante de tudo que foi colocado é que, às vezes, assim, existem em muitos lugares no planeta que existe uma necessidade de você se alimentar do alimento carne e em alguns lugares você tem a opção de estar se alimentando de uma maneira assim mais correta. O que não pode acontecer, às vezes muitas pessoas tornam da alimentação um vício, e isso é preocupante. É por isso que hoje a maioria da população em alguns países elas estão obesas, né, por causa disso. Até mesmo eu vi aí a carambola, né? Em alguns estudos feito, uma pessoa com problemas renais, se ele tomar por causa de algumas substâncias que existem na carambola, ele pode levar ele a óbito.
Olha. Então a gente tem que tomar muito cuidado até com frutas. Né? Uhum. Porque por exemplo, é lógico, se uma pessoa ela tem uma tendência a desenvolver pedra no rim, por exemplo, existem alimentos que vão facilitar isso e alimentos que vão inibir isso. Então a gente precisa se conhecer para saber qual é o melhor alimento dentro daquilo que é permitido. Agora, naquilo que é proibido, aí não há negociação. Ah, mas o fruto do mar é excelente, a concha do caramujo é excelente para isso. Não. A gente tem que fazer aquilo que Deus orienta. E isso é muito importante. Então vejam, Deus se preocupa com a nossa alimentação, por quê? Porque o nosso corpo é templo de Deus. E é aquilo, Deus, ele conversa comigo e com você através da mente. Deus não tem outro caminho para conversar. Deus nos fez seres racionais. E ele conversa comigo e com você dessa maneira. Agora, se eu só como carne, chocolate, pudim de leite o dia inteiro, como é que vai ficar minha mente? Completamente embotada. O indivíduo que é regado a refrigerante 24 horas por dia, qual vai ser o problema da vida dele? Todos os possíveis, inclusive o osso que vai se esfarelando dentro de si, de tanto que vai corroer a vida dele. Então, a gente precisa entender que Deus quer falar comigo e com você. E Deus fala conosco através da nossa saúde também. A gente precisa ter a mente lúcida, os pensamentos rápidos, para entender o Espírito Santo falando na nossa vida. Por isso Deus se preocupa tanto com o nosso bem-estar. Bom, 3 João 2, quem vai ler esse texto? O que Deus deseja para cada um dos seus filhos? Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Olha que lindo. Deus quer, né? Faço votos por tua prosperidade e saúde. Deus quer que tenhamos saúde. Querido, vamos fazer um rápido resumo daquilo que a gente aprendeu hoje. De trás para frente, Deus quer que eu e você tenhamos saúde. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus quer o melhor para nós. Deus quer que a gente tenha saúde nessa terra, apesar do pecado. Deus estabeleceu ou permitiu o uso do alimento cárneo. Você pode comer carne. Agora, é o melhor? Não, não é. A melhor alimentação pela Bíblia é aquela lá, do Éden. Frutas, verduras, legumes, castanhas, nozes, cereais. Essa deve ser a base total da nossa alimentação. O indivíduo, ele pode comer carne? Pode. Todas? Não. Ele deve comer com muita parcimônia aquilo que Deus permitiu. E aquilo que Deus não permitiu, se abster totalmente. Isso envolve a carne de porco, isso envolve camarão, que é o lixeiro do mar, é o porco do mar, porque ele se alimenta, você sabe, né? O camarão, ele se alimenta das fezes e excrementos dos outros animais, dos peixes. Por isso é tão suculenta a carne, porque ele extrai a sua alimentação daí. O porco, você sabe, come tudo de qualquer coisa. Querido, isso é bíblico. Então, tudo que enxameia o mar, além dos peixes de escama e de barbatana, nós devemos dizer não. Inclusive os peixes de couro, nós não devemos comer. Carne de porco, camelo, tudo isso ali está dizendo na palavra de Deus, você sabe. Rumina e tem o casco fendido, podemos comer. Não rumina ou não tem o casco fendido, isso nos será imundo. Essa é a postura da lei de saúde de Deus, que é eterna, porque Deus quer o melhor para você, quer o melhor para a sua família. Imaginou você levar para a sua casa, com o dinheiro que você ganhou, com um trabalho tão suado, você levar uma carne de porco para a tua casa e isso trazer uma doença terrível para o seu filho, para a sua filha? Tenho certeza que não é isso que você quer, tenho absoluta certeza que não é o que Deus quer para a sua vida nem para a minha. Viva a alimentação como Deus sonha, com princípios de saúde, com ar puro, com bom descanso, com exercício físico, luz solar, nos horários permitidos. Sabe, a gente precisa ter mais confiança em Deus. Quando a gente tem uma vida de temperança, uma alimentação saudável, com muita água, a gente vai ter saúde. E é tudo que Deus quer para você, e é tudo que o inimigo de Deus não quer para você. Você ouviu aqui o testemunho da Sabrina. Tudo que é embutido, joga fora, porque não é o melhor para os teus filhos, nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Querido, o programa Bíblia Fácil, ele tem a alegria de apresentar a Bíblia na sua pureza, na sua inteireza. Eu espero que essas informações sejam a base para você estudar mais e, se você quiser
tudo isso por escrito. É só entrar em contato conosco através do telefone, do e-mail. Você pode ir, durante todo o programa foi aparecendo o GCs, você ligar aqui para a gente, mandar um e-mail, nós vamos enviar gratuitamente todos os assuntos do Bíblia Fácil gratuitamente aí na sua casa, vale a pena ter, é um presente da TV Novo Tempo para você. Então, querido, agora que você percebeu que Deus ama tanto você, que quer que você tenha até saúde física, não é hora de orarmos agradecendo a Deus, clamando ao Senhor Jesus, para que Ele nos dê saúde, que nos dê discernimento espiritual, para sabermos o que levamos para os nossos filhos comerem em casa e aquilo que devemos deixar lá longe na prateleira do supermercado? Se puder, querido, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Bondoso Criador, obrigado pelo teu cuidado paternal. Obrigado porque o Senhor se preocupa com cada detalhe da nossa vida e obrigado porque o Senhor cuida da nossa saúde. Obrigado pelas orientações. Ajude-nos, Senhor, a mudarmos aquilo que precisamos mudar. Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil, mas confiamos inteiramente no Senhor. Obrigado por todas as tuas bênçãos. Fique conosco, Senhor, sempre. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E você é nosso convidado. Na próxima semana estaremos abordando um outro tema, mas de maneira simples, rápida e objetiva, apresentando a Bíblia como o livro mais fácil de todo o mundo.